Isaías 61, versículo 7. E em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém, irmãos? Estamos falando de alegria, felicidade. O louvor falou sobre felicidade, não é? Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 7, todos juntos, 2, 3 e em lugar da vossa vergonha, mais forte, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos alegra, a tua palavra nos alimenta, Senhor. A tua palavra nos responde. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor trouxe cada um aqui para ouvir esta palavra nessa noite. Eu sei também que muitas foram as lutas, muitas foram os obstáculos que os teus filhos tiveram que transpor para chegar até aqui. Mas eles conseguiram, eles venceram, Senhor, e aqui estão para ouvir a tua palavra. Senhor, não deixa que nada os distraia, não deixa que nada tire a sua atenção, não deixe que nenhum pensamento lá de fora venha a ser intruso na mente aqui dentro, ó Pai, impedindo o teu filho e a tua filha de receber a tua palavra. Eu oro também por aqueles que estão em suas casas, Pai, ó Deus, que estão ali ouvindo a tua palavra através desse canal, que o Senhor também alcance cada coração, cada lar. Eu oro nesse momento também pelo nosso pastor Mesaque, pela pastora Sueli, que estão ali nas suas casas, sua casa também ouvindo essa palavra. Pastor Mesaque, que essa semana de repente alguém bate na sua porta e, para sua surpresa, aquela pessoa está com o relógio na mão. Só que aquele relógio não está sujo, ele não está gasto, ele está reformado, ele está limpo, ele está funcionando perfeitamente bem, e agora você tem aquele relógio novamente. Qual seria o seu sentimento naquele momento? Você ficaria alegre? Ficaria triste? Ficaria indiferente? Ficaria surpreso? Qual seria o seu sentimento? De alegria. Amém? Porque aquilo que foi perdido, agora foi achado e restituído, e em perfeito estado, e funcionando melhor do que era antes, do que estava antes. Eu quero usar essa rápida e pequena ilustração para dizer algo para você. Deus também vai fazer isso na sua vida. Aquilo que se perdeu há muitos anos atrás, talvez que você até tenha esquecido, está chegando um tempo de restituição na sua vida.
E quando voltar, vai voltar melhor do que antes. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: se prepare, porque está chegando um tempo da sua restituição. Diga: no lugar da vergonha, você terá dupla honra. Diga: no lugar da afronta, você vai ter perpétua alegria. Você recebe essa palavra? Pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E é isso que o profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 7, está revelando a nós quem é o nosso Deus. O nosso Deus, além de ser um Deus criador, sustentador, opera maravilhas, um Deus que salva, que cura, que liberta, Ele também é o Deus da restituição. Digam: meu Deus é o Deus da restituição. Amém, meus irmãos? Nosso Deus é um Deus que não está ausente aos nossos sofrimentos. Ele não está indiferente às nossas perdas. Ele sabe de tudo que acontece com a gente. E muitas vezes nós pensamos que Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Ele vê cada afronta que você recebe. Ele vê cada vergonha pela qual você passa. Ele vê as humilhações. Você sabe, irmãos, nós vivemos num mundo caído. Num mundo extremamente hostil. Extremamente perigoso. Desde quando o pecado entrou no mundo, desde quando o mal entrou no mundo, as perdas, os roubos, as injustiças, as humilhações, tudo isso passou a fazer parte do ser humano. Se você vê o mundo que nós vivemos, desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, e o homem perdeu e foi roubado a sua comunhão com Deus, um ciclo de perdas e muitas injustiças nós vemos à nossa volta. Governos corruptos que exploram os mais fracos. É verdade ou não é? Pessoas mal intencionadas que enganam outras pessoas em benefício próprio. Situações que nós vemos no dia a dia de assaltos, de roubos. Pessoas que têm uma vida inteira para conquistar algo com tanta dificuldade. De repente, se vê numa situação de impotência diante de um homem armado para levar tudo. Pessoas que hoje, além de tantos impostos, não é? Que o mundo econômico infringe sobre comércios, sobre empresas. Há quem diga que para ser comerciante, empresário no Brasil é um milagre, de tantos impostos. Então você vê que tudo à nossa volta é para roubar algo, é para tirar algo. Sempre tem alguém querendo tirar vantagem em cima da gente. É verdade ou não é, meus irmãos? Quantos comerciantes aí, empresários também lidam com situações delicadíssimas no seu dia a dia. Você sabe do que eu estou falando? Não somente empresários, mas até moradores que lutam com tanta dificuldade para ter o mínimo necessário para viver e ainda assim precisam lidar com pessoas mal intencionadas que querem subtrair ainda mais. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. Tudo conspira para tirar algo de nós, para roubar algo de nós. Pessoas, sabe, muitas vezes usadas pelo diabo. Diabo que veio para roubar, matar e destruir. E você sabe que o pior sentimento que o ser humano pode ter, um dos piores sentimentos, é o sentimento de injustiça. É um sentimento de impotência diante de um mal que você não pode fazer nada. Sentimento de perda. Quem compreende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Quem entende isso? Sentimento de injustiça. Você ser roubado, assaltado, subtraído, perder algo. Então, quando nós falamos sobre o Deus da restituição, quando nós falamos da promessa da restituição, isso não é uma frase de efeito. Isso não é uma frase para preencher uma lacuna aqui na frente, não. Isso aqui é profético.
Isso aqui é Deus te lembrando: eu vou te restituir. Isso é Deus lembrando a você: não sei o que você perdeu, não sei o que tiraram de você, não sei qual foi o nível de afronta, não sei qual foi o nível de vergonha pela qual você passou, eu não sei que tipo de situação você está enfrentando, mas o Deus da restituição manda te dizer: no lugar da tua vergonha, você terá dupla honra, no lugar da afronta, você possuirá a herança, e no lugar da tristeza, você terá perpétua alegria, porque o Deus da restituição te vê, te contempla, te ajuda, te socorre. Ele vai agir em teu favor. Então se prepare, porque esse ano é o ano da restituição na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Porque o mundo que a gente vive é assim. Não sei que nível de perda você teve, porque a pessoa, quando perde algo, irmãos, a vida da pessoa para completamente. Você sabe, lidar com perdas não é fácil. Em todas as esferas. Entra a tristeza, entra a depressão, porque a gente não consegue ver a restituição. Mas a palavra diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Já veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Aquilo que parecia perdido vai ser recuperado, entregue nas tuas mãos pelo poder de Deus. Se alguém roubou a alegria, se alguém roubou sua honra, se alguém te passou para trás em alguma situação, se você se viu injustiçado por algo, o Senhor vai te restituir. E a Bíblia, ela é repleta de histórias sobre restituição. Poderia falar aqui várias histórias, vários exemplos, vários personagens de restituição. Mas eu queria falar aqui pelo menos de 3 níveis de restituição que você vai viver na sua vida. Quem crê nisso? Que eu vou falar agora. Você está preparado para ouvir? Eu não sei em qual desses níveis você vai viver essa experiência de restituição, ou em todos eles, dependendo da forma em que houve a perda, você vai viver um nível de restituição. Eu quero falar com você aqui 3 tipos de restituição. E o primeiro nível de restituição que a palavra diz está em cima do que nós lemos também nessa noite, onde Isaías diz que o Senhor vai nos devolver em dobro. Diga em dobro. Então, nesse primeiro nível de restituição, você recebe em dobro. Amém? Em dobro. O que é em dobro? Você perdeu 1, ganha 2. Perdeu 2, ganha 4. E esse dobro está também aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12. Olha o que diz Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Hoje vos anuncio que em tudo restituirei em dobro. Amém? Então essa restituição em dobro, ela diz que nível de perda que nós seremos restituídos. Em perdas que nós chamamos de perdas circunstanciais. Diga, perdas circunstanciais. Em tudo vos restituirei em dobro. No sentido de perdas circunstanciais, é porque nem todas as perdas que nós sofremos é fruto de um assalto à mão armada. É fruto de um furto na nossa ausência. Ok? Há perdas na nossa vida que acontecem, não é? Que faz com que a gente perca algo, às vezes, por circunstâncias que nós mesmos criamos. Por situações que, muitas vezes, frutos de decisões que nós mesmos tomamos. Você, às vezes, toma uma decisão errada, com uma expectativa de um investimento que muitas vezes não dá certo,
faz um negócio com uma probabilidade de crescer, só que diminui. Ali houve o quê? Uma perda. Alguém já passou por isso? É uma perda. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, onde você confiou em alguém, emprestou o cartão de crédito para alguém, e esse alguém não pagou, e o seu nome está lá no SPC e Serasa, você está com o score baixo, é uma perda. Você fez na maior boa intenção, e aconteceu. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então tem perdas. Perdas, muitas vezes, de uma oportunidade que você teve de estar hoje bem empregado, e você disse não, e agora não tem como voltar atrás. Perda de um relacionamento que você talvez faltou um pouco ali de jogo de cintura, talvez um pouco de quebrantamento, de humildade, de um jeito de falar, e aconteceu ali a ruptura. Circunstâncias, perdas. Então nós passamos por isso, sim ou não, meus irmãos? Perdas. Mas a palavra diz aqui que há uma promessa de restituição para quem sofre esses tipos de perdas. São perdas circunstanciais. Talvez você perdeu a sua alegria por causa de alguma situação, perdeu a sua paz por causa de alguma situação, por causa de uma afronta, não sei. E hoje você não se vê no mesmo estado que você estava, mas a palavra do Senhor diz para você se exultar de alegria nessa noite. A palavra diz para você voltar a ter esperança hoje, porque em tudo o Senhor te restituirá em dobro. Dobro. Sua alegria vai voltar em dobro. Sua paz vai voltar em dobro. Amém? E nós vemos na Bíblia alguém que viveu uma perda circunstancial. Quem era? Jó. Eu preguei sobre isso aqui. Por que circunstancial? Porque Jó, de repente, se vê numa situação onde ele começa a ter uma perda atrás da outra. E nós sabemos que aquelas perdas que Jó teve, tanto na esfera física, na saúde, nos bens materiais, nos seus filhos, em toda a sua estrutura foi afetada, porque por trás de Jó havia ali uma disputa pela fidelidade de Jó, onde o próprio Satanás estava ali agindo. Então foi algo circunstancial. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas o que a palavra diz? O que aconteceu com Jó depois daquelas perdas? Vamos ler? Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Amém? E deu-lhes o que, meus irmãos? Deu-lhes o que, meus irmãos? Em dobro, diga em dobro. Tudo que ele tinha, tudo que ele antes possuía. Quem está preparado para receber em dobro? Quem está preparado para receber em dobro? O Senhor vai virar o teu cativeiro nessa noite, e você vai receber em dobro tudo que antes possuía. Perdeu saúde? Vai ter saúde em dobro. Perdeu dinheiro? Vai ter dinheiro em dobro. Perdeu algum bem? Vai ter em dobro. O Senhor restituiu em dobro. Perdeu o ministério? Vai ter em dobro. Perdeu algum relacionamento? Alegria no relacionamento? Vai ter em dobro. Porque esse é o nosso Deus. Amém? E sabe o que é lindo na história de Jó? Jó capítulo 42, versículo 12 e 13, olha o que diz. E assim abençoou o Senhor. Jó 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor. Amém? Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também outros 7 e outras 3 filhas. Versículo 13, me ajuda por favor aí. Então o que a palavra está dizendo? Olha, antes Jó tinha 7.000 ovelhas, mas agora ele tem 14.000. Você está fazendo a conta? O dobro. Jó tinha 3.000 camelos, agora ele possui 6.000. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000. 500 jumentas, agora ele possui 1.000. Quantos filhos Jó tinha?
10. Jó tinha 10 filhos que morreram. Quantos filhos Jó passou a ter depois da restituição em dobro? 20. Mas a Bíblia não diz que ele teve 20 filhos. Ele teve mais 10 filhos. Mas pastor, a restituição não foi em dobro? Foi, porque ele tinha agora 10 no céu e 10 na terra. Por isso que ele não teve 20 filhos depois. Ele só teve 10 filhos depois. Então foi em dobro. Porque se ele perdeu 10 filhos, Deus deu mais 10. Só que 10 com mais 10 que ainda continuavam existindo. Só que na eternidade, ele tinha 20. Então ele foi restituído em dobro. E a Bíblia não entrou em contradição. Até porque o jumento você substitui, a vaca você substitui, o carro você substitui, a casa você substitui, mas a pessoa você não substitui. Continua sendo seu no seu coração. Continua sendo único para você. Por isso que Jó não teve mais 20, ele teve somente 10, porque os 10 continuaram. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus, porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Talvez você não sabe como vai ser, você não sabe como vai acontecer, mas vai chegar o tempo da restituição. Vai chegar o tempo. Você sabe, muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com a questão do tempo. Muitas vezes, na ansiedade de querer ver as coisas resolvidas, a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Jesus transformou, o seu primeiro milagre foi num casamento, amém? E o primeiro milagre de Jesus no casamento foi transformar água em vinho. E quando falaram para a mãe de Jesus que o vinho havia acabado, ela disse para o Senhor e disse assim: filho, acabou o vinho. E qual foi a resposta dele para a mulher? Para sua mãe? Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Veja, ele não disse que não ia resolver. Ele disse que só não tinha chegado a hora. Mas uma hora ele vai resolver. E uma hora de fato ele resolveu. Então o que Deus está dizendo para você nessa noite é o seguinte: continue esperando, porque a hora vai chegar. Ele não está dizendo que não vai resolver. Ele só está dizendo que a melhor hora vai chegar. E quando chegar, vai ser algo extraordinário. Diga extraordinário. Porque transformar água em vinho significa transformar algo comum em algo extraordinário. Água é comum. Vinho é extraordinário. Água, naquela época, era para lavar as mãos e os pés, no ritual da purificação, quando o judeu chegava na casa do outro, era uma água da rua. Mas Jesus pega aquele algo comum e transforma num vinho de melhor qualidade, extraordinário. Foi em dobro ou não foi? Foi o melhor ou não foi? Então, escuta o que eu vou te falar agora. Obrigado, filho amado. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. O que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. Diga para o teu irmão assim, fala, você está preparado para o extraordinário de Deus? Pastor, mas eu perdi muito. Se prepare. É o dobro. O erro foi meu. Não tem problema. É o dobro. Eu não vigiei. Não tem problema. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não deixe o diabo te acusar, não deixe. Mas pastor, eu errei. Sim, nós erramos. Quando o vinho acaba, fala da limitação humana. O homem é limitado. Nós somos limitados. A água é limitada. Mas o nosso Deus não tem limites. Ele pode restaurar extraordinariamente aquilo que você perdeu. Amém? Então diga em dobro. Diga, esse ano eu vou receber em dobro. Não sei em que área, não sei em que situação, não sei qual foi as circunstâncias, mas se foi uma perda circunstancial, se prepare, essa promessa é para você também. E as pessoas não vão entender, mas não é para entender, porque milagre não se explica, milagre simplesmente se testemunha e se vive. E a Bíblia diz que os discípulos passaram a crer em Jesus depois que o milagre foi transformado da água em vinho. Muitos vão passar a crer em Jesus depois que ver esse milagre na sua vida. Segundo lugar, primeiro tipo de restituição é a restituição de perdas, amém? Circunstanciais, gerais. Situações, saúde, momentos, pessoas, enfim, situações gerais.
nós causamos ou nos causaram em algum momento. Mas o segundo tipo de restituição que a Bíblia vai nos ensinar aqui é quando há o roubo. Lembra que eu disse no início que nós vivemos num mundo caído, onde à nossa volta tem uma porção de gente querendo se aproveitar da gente? É governo, situações no país, violência, né? Então nós estamos lidando com situações de roubo todos os dias, né? Só que esse roubo, ele já tem outro tipo de restituição, que pode variar, presta atenção, 120%. Então veja, não é mais o dobro, agora é 120%, é 100% mais 20%. Pode ser de 5 vezes mais, 4 vezes mais, ou 7 vezes mais. Sabia disso, não? Eu não estou falando agora de o dobro simplesmente, estou falando de o quádruplo, estou falando de o sétuplo. Então na Bíblia, a promessa de restituição em perdas de roubo que nós tivemos, que pode variar. Por que é importante falar sobre isso? Porque quando nós falamos sobre restituição, você vai ler alguns textos na Bíblia, que é o dobro, que é 120%, que é 4 vezes mais, que é 7 vezes mais. E alguns irmãos podem ficar se questionando, pastor, afinal, quanto que eu devo esperar de restituição? Quanto que eu devo esperar de retorno dessa perda? É o dobro, é 5 vezes. Como é que eu devo orar? Senhor, me dá 2 vezes, me dá o dobro. O Senhor me dá 5 vezes. Então isso aqui é para você aprender até a orar e a tomar posse da promessa que está na sua vida, à disposição de cada um de nós. Só que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, amém? O dobro, como eu disse, são questões de perdas circunstanciais. Mas agora quando a questão é o roubo, ele pode acontecer de 3 níveis. O primeiro nível, irmãos, é quando você foi roubado, enganado por alguém. Alguém se aproximou de você, fez uma proposta, fez uma promessa e não cumpriu e te subtraiu. Alguém já passou por isso? Se você teve uma perda nesse sentido, tem uma promessa de restituição para você. Olha o que diz lá em Levíticos capítulo 6, versículo 5, na versão NVI. Levíticos capítulo 6, versículo 5. Eu já li sobre isso aqui uma vez, já preguei sobre isso inclusive. Ou qualquer coisa sobre a NVI, nova versão internacional, por favor. Me ajuda rapidinho aí. E tudo aquilo, né? Vamos esperar a versão NVI. Amém? Ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado o quê, meus irmãos? Falsamente. Farás o quê? Restituição plena. O que é jurado? Volta por favor. O que é jurado falsamente? Alguém chegou, te prometeu algo, disse que ia fazer, não fez, disse que ia honrar, não te honrou, disse que ia ser fiel, não foi, jurou falsamente. E isso te trouxe perdas, perda emocional, perda financeira, perda talvez até da própria dignidade. Eu quero dizer que o Deus da restituição está vendo tudo isso. O Deus da restituição viu aquele dia que essa pessoa falou e não cumpriu. Pode ser no âmbito até financeiro. Mas olha o que ele diz: ele restituirá integralmente e acrescentará o que, meus irmãos? 1/5 do valor. E dará o que? Tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. O que é o 1/5 do valor? 20%. Sabe o que significa? Você vai ter uma restituição de 120%. Quem crê nisso? Irmãos, com Deus é sempre mais. Com Deus é sempre mais. A pessoa no mundo, quando restitui uma outra, é sempre menos. Ela sempre dá menos. Você dá 1, recebe menos de 1.
A pessoa te devolve alguma coisa, devolve quebrado, devolve faltando. Mas com Deus não, ou é o dobro, ou é 120%, porque é muito mais. Muito mais. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Então, se você foi enganado, se você foi fraudado, alguém fraudou algo na sua vida, se alguém mentiu intencionalmente para você com a intenção de te prejudicar em algum dia, não honrou com a palavra, agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque a restituição vai chegar. Vai chegar, diga para o irmão que está ao seu lado, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Lembra que eu falei no início, tem pessoas que param a sua vida no tempo e elas ficam lembrando o que perderam, o que falaram, o que prometeram, o que não cumpriram, e a vida vai passando e o tempo vai passando e a pessoa não consegue se libertar desse ressentimento, desse ódio, dessa ira, dessa indignação. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, não importa o que aconteceu, o milagre vai acontecer na tua vida. E esse milagre se chama restituição. 120% mais. Segundo tipo de roubo que nós podemos passar, de acordo, com a experiência, é o furto. Diga furto. Alguém já foi furtado alguma vez? Lembra que a gente vive num mundo onde parece que as pessoas tão malignas, elas estão sempre pensando num jeito de roubar as outras, de furtar as outras, não é? E a Bíblia fala sobre o furto. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 22, versículo 1. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Pode colocar na RA, revista atualizada também. RA, revista atualizada. Êxodo 22, 1. Se alguém furtar o boi ou a ovelha, ou abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. O que ele está dizendo ali? Olha, se alguém furtar, se alguém entrar na sua casa, levar algo sem você estar presente, aí você sai, faz uma viagem. Isso aconteceu comigo. Nós estávamos em casa, quando chegamos em casa, a casa estava toda revirada. Foi o quê? Foi um furto. Às vezes você deixa o celular em algum lugar, a pessoa furta, você não vê, não sabe onde foi parar. Isso acontece todo dia, não é? As pessoas vão ali furtando. Alguém já foi furtado em algo aqui alguma vez? Levante a mão. É uma sensação horrível. É uma das piores sensações você chegar em casa, né, Elaine? Recentemente passou por isso. E ver tudo revirado. A pessoa leva tudo que você tem, tudo que você demorou tanto tempo para construir, tanto tempo para conquistar. Isso é muito ruim. Mas há uma promessa de Deus. Sabe quantas vezes, Elaine, você vai receber? 4 a 5 vezes mais. Então, se você foi furtado em algo, essa promessa é para você. Quando você for orar, Senhor, eu declaro 5 vezes mais na minha vida. 5 vezes mais. O que levaram, isso não é nada. Mais tem Deus para dar do que isso. Sabe quem viveu essa experiência? Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Coletor de impostos. Trabalhava lá, coletando impostos das pessoas. Ele cobrava um valor e repassava um valor para o governo e ficava com um valor maior ainda, porque ele furtava as pessoas. Não era roubo à mão armada, era um furto de certa forma, não é? Mas olha o que diz ali, Lucas capítulo 19, versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém, meus irmãos? Esse é o Deus da restituição. Abandona essa ira, deixa o furor, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Deus é o vingador. O Deus da restituição vai vingar, mas vai te restituir tudo que roubaram de você. Amém? Mas há também um terceiro tipo de roubo que nós podemos sofrer, que aí literalmente é o roubo, né? É roubo direto, a mão armada. Não é o furto, é o roubo mesmo, né? Está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 31, na NVI.
Provérbios capítulo 6, versículo 31 na NVI. Ok? Diz assim, versículo 30. O ladrão não é desprezado se faminto. Rouba para o quê, meus irmãos? Matar a fome. Então veja, está falando de ladrão, de roubo. Ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba para matar a fome. Versículo 31. Contudo, se for pego, deverá o quê, meus irmãos? Pagar 7 vezes mais. Contudo, se for pego, se for achado, deverá pagar 7 vezes mais o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tenha em casa. Eu quero dizer, esse ladrão já foi achado, ele já foi denunciado, ele é o diabo, ele já foi exposto, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra diz que se por um caminho ele entrou, por 7 caminhos ele vai fugir de você. E você vai receber 7 vezes mais. Diga para o irmão do seu lado, diga 7 vezes mais. 7 vezes mais. Aleluia. Isso fala de um aumento muito grande. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. O Senhor entregará os feridos, o Senhor concederá, fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Próximo. Por um caminho sairão contra ti, mas por quantos caminhos, irmãos? 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, se você estava triste porque foi enganado, se você estava triste porque foi furtado, ou se você estava triste porque foi roubado, isso tudo foi uma afronta, isso tudo foi uma vergonha, isso tudo tirou a tua alegria. Hoje o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Alegra o teu coração, para cada dia de vergonha será dupla honra. Para cada afronta você vai possuir a sua herança e vai ter perpétua alegria, porque o Senhor vai te restituir. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Ele vai te restituir. E quem é o nosso restituidor? É o Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, Ele nos restituiu a saúde, a alegria, a paz, a justificação, o perdão, a reconciliação, a fé. Tudo que o inimigo roubou de nós, quem vai nos devolver é o Senhor, porque o diabo não tem mais nada para dar para a gente. Amém? Então falei de dois níveis de restituição. A restituição de perdas gerais, amém? Circunstanciais. E quantas vezes você vai receber nessas perdas? O dobro, amém? Está comigo, amém? O dobro. Falei aqui de perdas no sentido de roubo, que pode ser indireto quando alguém te engana, amém? Quantos por cento você vai receber a mais? 120%. Pode ser o furto, quantas vezes você vai receber a mais? 4 ou 5 vezes mais. E se foi um roubo, você vai receber quantas vezes mais? Quantas vezes mais? 7 vezes mais. Aí você pensa que acabou? Não acabou. Porque há um terceiro tipo de restituição. Eu queria que agora você se concentrasse o máximo para ouvir o que eu tenho para te dizer e o que o Senhor tem a ministrar ao seu coração. Essa restituição não é o dobro, nem 4 vezes, nem 5, nem 7, nem 120%. Sabe quantas vezes mais essa promessa de restituição tem para mim e para você? 100 vezes mais. Diga 100 vezes mais. Pastor, mas eu não conheço outro tipo de perda. Eu não conheço outro tipo de... O Senhor falou todas as possibilidades aqui. O Senhor falou. Perdas que eu mesmo crio, né? Circunstanciais, perdas gerais. Não vigiei, fiz um mau investimento, não tive um retorno. O Senhor falou de perdas de roubo, onde alguém
furtivamente, ou diretamente, ou fraudulentamente subtrai algo de nós. Não conheço outro tipo de perda. Essa promessa de restituição 100 vezes mais, não é quando a gente perde, é quando a gente entrega. Não é quando tiram de nós, mas quando nós voluntariamente entregamos. E entregamos para Deus. E a palavra diz que tudo que nós fizermos isso nessa vida de coração, com amor para Deus, Ele vai nos restituir 100 vezes mais. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29. O que é isso, Rafa? Está preparado, Rafael? Nosso futuro pastor da igreja? Posso ouvir um amém? Os irmãos testificam disso? Pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Olha o que diz Marcos capítulo 10, versículo 29. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, você está comigo, amém? Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, quantas vezes mais, meus irmãos? 100 vezes mais. Nesse tempo, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no século futuro e na vida eterna. Oh, irmãos, eu creio nessa palavra. Tudo que você entrega para Deus, por amor a Deus e ao Evangelho, há uma promessa: você recebe 100 vezes mais. 100 vezes mais. Isso é maravilhoso. Porque nesse caso aqui, está dizendo o seguinte: vale a pena servir a Deus. Vale a pena perder algo para o reino de Deus. Vale a pena investir no reino de Deus, na obra de Deus. Ah, pastor, eu estou perdendo. Você não está perdendo. Ah, pastor, a igreja está acabando comigo. Não está acabando contigo. Ah, porque sabe, porque tem muita gente que acha que está fazendo muito para Deus. E tem muita gente que não recebe restituição no nível que poderia receber, porque está fazendo, mas não está fazendo com amor. Porque ele está dizendo que não basta fazer, tem que fazer com amor. Ele diz ali, olha lá, irmãos, deixando tudo, casa, irmãos, irmãs, etc., por amor de mim e do Evangelho. Nós não fazemos nada por obrigação, nós fazemos por amor. Porque a palavra diz em Coríntios, irmãos, se não fizermos por amor, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproveitará. Amém? Eu vivo isso aqui na minha vida. Há 15 anos atrás, há mais tempo, há 20 anos atrás, eu decidi largar tudo pelo Evangelho. Você conhece o meu testemunho, conhece a minha história. Eu não sei o que eu poderia ser hoje. Um médico, um advogado, oficial das Forças Armadas. Não sei o que eu poderia ser. Mas eu aprendi que eu posso ser nas mãos de Deus aquilo que eu menos espero. E hoje eu vivo isso. Eu não tenho só um pai e uma mãe, eu tenho vários pais e várias mães. Eu não tenho tantas outras coisas que eu poderia ter. Mas o Senhor nos abençoou tanto. E eu não me arrependo de nada. Porque Ele nunca nos deixou faltar nada. Incomparavelmente
Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Se você entregar o seu dízimo na obra de Deus, a sua oferta na obra de Deus, com amor e não por obrigação, é garantia de 100 vezes mais. Amém? A palavra diz que Abel entregou a sua oferta. E Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz que a oferta de Abel fala até hoje. Amém? Porque ele entregou por amor. Quando que a nossa oferta fala? Quando você investe na obra de Deus. E alguém fala assim: Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Quando você investe para alguém no encontro com Deus, essa oferta está falando. Porque alguém está dizendo: o encontro foi tremendo. Porque alguém investiu na vida dessa pessoa. O que a sua oferta está falando? O que a nossa oferta está dizendo de nós? Amém, meus irmãos? Diga: a minha oferta fala. Fala do meu amor, fala da minha dedicação, fala do meu compromisso, fala da minha fidelidade a Deus. Amém? 100 vezes mais. A Bíblia vai falar de Cornélio também, Atos capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz Atos 10, 4. Atos capítulo 10, versículo 4. Atos capítulo 10, versículo 4 diz: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas ofertas, em outras versões, subiram à memória de Deus. Sabe o que significa? Não há nada que nós façamos aqui que caia no esquecimento de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Não há nada que eu e você façamos nessa terra para Deus que caia no esquecimento. Ali diz que a oferta de Cornélio subiu à memória diante de Deus. Em outras palavras, irmãos, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Amém? Se você um dia tiver que perder ou deixar de ter um final de semana, por exemplo, com a sua família para passear, para trabalhar no encontro com Deus, não vai cair no esquecimento diante de Deus. Ele vai te dar 100 vezes mais oportunidades de passear, de desfrutar, de descansar. Tudo que você fizer para Deus não vai cair no esquecimento. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Vale a pena ou não vale a pena servir a esse Deus? Vale a pena ou não vale a pena ser fiel, entregar o nosso tempo, nossos talentos? Vale a pena batizar essas vidas que nós vamos batizar? Investir nossos recursos, investir nossa atenção, porque estamos fazendo para Deus. Mas há quem diga, e eu quero concluir com isso: pastor, mas eu já faço muito, pastor. Eu faço muito. Será que nós fazemos muito o suficiente? A palavra diz em Mateus capítulo 25, eu não vou ler, mas você conhece a história. O Senhor deu um talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para um outro. Quando ele voltou, o que recebeu 1 talento enterrou na terra. O que recebeu 2 talentos multiplicou mais 2 e ficou com 4. O que recebeu 5 talentos multiplicou, ficou com 10. E qual foi a palavra do Senhor para aqueles 2 homens? Para o que recebeu 2 talentos, ele disse: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Não vai cair no esquecimento, e o Senhor prometeu: vou te colocar sobre o muito. Ele está falando sobre a nossa recompensa no milênio, e tantas outras recompensas que o Senhor pode nos dar ainda também nessa vida. O que recebeu 5 talentos, o Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Olha que interessante. O que recebeu 2, o Senhor disse: foste fiel no pouco. O que recebeu 5, o Senhor disse: foste fiel no pouco. Ele não deveria ter falado muito, sim ou não? Ele não deveria ter falado: olha, você recebeu 2, foi pouco, mas tá bom, você foi fiel. Você recebeu 5, foi muito, vou colocar você sobre o muito. Os 2 ele disse que foi pouco.
Por que isso, irmãos? Por que isso, pastor Thales? Porque tudo que a gente faz aqui na terra ainda é pouco. Ah, pastor, eu só tenho 2 talentos. É pouco. É muito. É pouco. Ah, pastor, eu tenho 5 talentos. É muito. Não, é pouco. Ah, pastor, eu lidero o célula, eu cuido da rede kids, eu trabalho na cantina, eu sou do estacionamento, eu canto no louvor, eu estou segunda na igreja, eu estou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã e à noite. É pouco. Eu trabalho no encontro das crianças, eu trabalho no encontro de adultos, eu trabalho no encontro dos idosos, eu faço missões. É pouco. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu contribuo. É pouco, irmãos, é a palavra que está dizendo. Tudo que nós fazemos ainda é pouco. E quem acha que faz muito fazendo pouco é porque faz sem amor a obra de Deus. E o tempo vai mostrar quem é a pessoa. Porque a recompensa virá. Um dia ele veio para retribuir. Mas quando ele vier, eu quero ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Você fez o melhor que você pôde com o pouco que você tinha, mas você fez para mim. Então eu vou colocar você sobre o muito. Porque, irmãos, é incrível como nós vemos crentes de hoje se poupando. Só vem no culto domingo à noite e acha que é muito. Não trabalha no encontro uma vez, acha que é muito. Paga tudo, acha que é muito. Quem está me entendendo? Quando eu fui confrontado com essa revelação, com essa palavra, eu falei: meu Deus, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me doar mais. Eu tenho que servir mais. E tenho que fazer cada vez mais e melhor e com amor, com dedicação. Ainda que ache que eu esteja perdendo o meu tempo, ainda que ache que eu esteja perdendo alguma coisa, é uma promessa de restituição 100 vezes mais. Quem recebe essa palavra hoje? Quem recebe essa palavra hoje? Por isso que a palavra fala: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para o lugar que você vai, para a sepultura, não tem projeto, não tem obra, não tem construção, não tem nada. Sabe o que ele está dizendo? Não existe reencarnação. Nós só temos uma vida para viver. E é nessa uma vida que nós temos que viver. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Temos que fazer o nosso melhor para Jesus. Ainda que implique em alguma perda, a promessa de restituição 100 vezes mais. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala para ele assim: irmão, não tem reencarnação. Fala para ele. Você não vai voltar para servir a Deus de novo. Você não vai voltar para liderar de novo. Você não vai voltar para ter uma segunda chance para fazer de novo. É nessa vida que a gente tem que fazer o melhor para Deus. E se tiver perda, não é perda, tem restituição. Só 100 vezes mais. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. O nosso Deus é o Deus da restituição, que vai restituir em dobro o que você perdeu. Que vai restituir 120%, 5 vezes mais, 7 vezes mais aquilo que roubaram de você. E vai restituir 100 vezes mais aquilo que com amor, aquilo que com alegria, aquilo que com coração sincero diante de Deus, fazendo o seu melhor, entregou voluntariamente para o Senhor. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Por isso, faz sentido o que nós lemos no início. Se você entendeu tudo isso, no lugar da tua vergonha, vai ter dupla honra. No lugar da afronta, vai ter perpétua alegria. Fica de pé no seu lugar e vamos orar em nome de Jesus.